Eu tinha 14 anos quando todos os meninos da minha turma começaram a babar pela mulher atraente que tinha acabado de se mudar para o bairro. Ela era loira, tinha pernas longas, sempre usava um colar de pérolas, e todos achavam que tinham alguma chance com ela. Veja bem, ela estava sempre circulando pelas áreas onde ficavam os caminhões, e alguns dos meninos juravam que tinham visto ela entrar em um deles e sair depois com o batom borrado. Outros diziam que ela já tinha sido presa 2 vezes por suspeita de assédio, embora as acusações tenham sido retiradas. Bem, cresci numa família conservadora, e mesmo acreditando que a gente deve ser gentil com todo mundo, meus pais sempre diziam que ela era uma péssima influência, e que eu deveria evitá-la a qualquer custo. Então tudo que eu sabia vinha de fofocas e do que eu conseguia espiar pela cortina da minha janela. Sinceramente, eu esperava ver ela usando aqueles shorts justíssimos, ou pelo menos aquelas calças que parecem ilusão de ótica, mas todo dia ela aparecia de calça comprida e moletom, mesmo quando fazia um calor de 40 graus. Depois de uma semana, vi ela com um homem que a beijava no jardim da frente, mas parecia namorado, não cliente, e nada mais do que ela fazia sentido também. Por exemplo, ela sempre dava um jeito de passar pelo ponto de ônibus da escola por volta das 15h15, sempre observando as meninas do ensino médio voltando pra casa, nunca os meninos. Eu estava tão curioso que minha cabeça coçava de tantas perguntas que achei que nunca teriam resposta. Até que numa noite de julho, enquanto eu passeava com meu labrador dourado Marley por volta das 21 horas, meu celular descarregou e decidi cortar caminho pelo posto de caminhões, achando que seria mais rápido do que dar a volta. Uma burrice, eu sei. Bem, eu estava no meio do caminho quando um homem saiu de entre 2 caminhões. Ele devia ter uns 40 anos, usava camisa xadrez, parecia o pai de alguém. Oi querida, você está perdida? Só estou passando, respondi, tentando andar mais rápido. Pra onde você vai? Posso te dar uma carona? Outro homem apareceu do outro lado. Era um pouco mais novo, de boné. Eles foram se aproximando devagar, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Meu pai vai me buscar ali na frente. Menti, apontando para um lugar qualquer. Engraçado, disse o do boné, porque não vejo nenhum carro esperando. Eles estavam me levando em direção a um caminhão sem logo de empresa. De repente, a mulher apareceu. Liam, ela gritou, fingindo estar bêbada. Você prometeu que ia me esperar, amor. Ela se jogou em cima do da camisa xadrez, que pelo visto era o tal Liam. Sai daqui, ele rosnou, tentando se livrar dela sem soltar meu braço. Ela começou a gritar mais alto, e sem querer, vomitou em cima do sapato dele. Era vômito de verdade. O cheiro era horrível. Ele me largou de nojo, e ela imediatamente ficou entre nós. Ela apertou minha mão com tanta força que deixou marca. Eu entendi que era um sinal pra correr. O do boné tentou me segurar, mas ela tropeçou nele também, fingindo estar bêbada. Corri pra casa. Marley quase não conseguia me acompanhar. Assim que meus pais acordaram no dia seguinte, contei tudo pra eles. Mãe, ontem à noite aconteceu uma coisa. Ah, pode acreditar, eu já fiquei sabendo. Ela respondeu com o tom irritado. A dona Tarika te viu com aquela mulher de má fama. Você faz ideia do perigo que ela representa? Tentei explicar sobre os homens, o caminhão modificado, o cadeado do lado de fora, mas meu pai me cortou. Ela está perturbando os caminhoneiros há semanas, inventando acusações. Você deu sorte de não estarem te acusando de envolvimento. Minha mãe ligou pra amiga terapeuta, a doutora Reis, e colocou no viva voz. Isso é comportamento clássico de predador, explicou a doutora Reis. Eles criam um perigo falso, depois aparecem como salvadores. É o famoso vínculo traumático. No jantar, já tinham convencido a si mesmos de que eu quase tinha sido recrutada pela mulher. Falaram tanto que minha memória começou a parecer duvidosa. Talvez eu tivesse imaginado o cadeado. Talvez aqueles homens fossem só caminhoneiros cansados. Mas tinha uma coisa que eu não conseguia esquecer. As marcas roxas que a mão dela deixou na minha. 5 marcas perfeitas de desespero. Uma semana depois, acordei com gritos do lado de fora. Eram 2 da manhã, e pela janela vi uma multidão em frente à casa dela. A gente sabe quem você é, alguém gritou. Ela estava na varanda, de braços cruzados, sem dizer uma palavra. Alguém jogou uma pedra que quebrou a janela da frente. Pervertida! Berrou a dona Tarika, querendo envolver nossas filhas nas suas maluquices. Os caminhoneiros contaram tudo pra gente, gritou outra voz. Como você atrai meninas pra eles? Fiquei olhando pro rosto da mulher, esperando ver raiva ou medo, mas ela só parecia cansada, como se já tivesse passado por aquilo antes. Foi aí que vi o do boné, parado na beira da multidão, filmando tudo com o celular. Ninguém percebeu, só ela. Os olhos dos dois se encontraram por um segundo, e vi o maxilar dela travar. Na manhã seguinte, quando fui pegar o Marley no jardim da frente, notei um papel preso na coleira dele, por dentro. Estava escrito: quinta-feira à noite, caminhões transportam adolescentes desaparecidas para outros estados. Os outros policiais aceitam propina. O agente Williams, do FBI, vai acreditar em você. Fiquei olhando pro bilhete com as mãos tremendo. O papel estava úmido de tanta baba do Marley, mas a letra era clara. Agente Williams, FBI, quintas-feiras à noite. Guardei o bilhete no bolso bem na hora em que minha mãe abriu a porta da frente. Entra agora e traz esse cachorro junto, ela ordenou. A casa parecia sufocante. Meu pai andava de um lado pro outro na sala, falando ao telefone. Sim, entendemos. Vamos manter ela longe daquela mulher. Quem era? Perguntei. A polícia, disse minha mãe. Eles estão cuidando da situação. Você não vai chegar perto daquela casa de novo. Eu queria gritar que eles estavam completamente enganados, mas o bilhete parecia queimar no meu bolso. Em vez disso, só assenti e subi pro meu quarto. Da janela, vi a multidão se dispersando devagar. A mulher ficou na varanda até o último sair. Depois entrou. O do boné também já tinha sumido. No dia seguinte, meu primo Jake chegou pra passar as férias. Ele era 3 anos mais velho, ia começar a faculdade, e era o único da família que não me tratava como criança. Fiquei sabendo da confusão, ele disse, largando a mochila no quarto de hóspedes. Minha mãe já tinha falado com ele. O Jake vai te ajudar a ficar de olho em você nessas férias. Ela anunciou no café da manhã. Pra garantir que você não se meta em mais encrenca. Jake me olhou e piscou. Mais tarde, quando nossos pais saíram pra fazer compras, ele me encurralou na cozinha. Tá? O que aconteceu de verdade? Contei tudo pra ele. Os homens no posto de caminhões, a mulher me salvando, o bilhete sobre o FBI. Jake ouviu tudo sem interromper, ficando cada vez mais sério a cada detalhe. Me mostra o bilhete, ele pediu. Peguei de onde tinha escondido, dentro do meu diário antigo. Jake analisou com cuidado. Isso é real, ele disse por fim. A letra? O tipo de papel. Alguém que entende do assunto escreveu isso. Assunto? Coisa de espião. Olha, ele apontou pra umas marcas quase invisíveis no papel. Ela escreveu isso em cima de outra coisa. Provavelmente destruiu o original. Jake pegou o notebook dele. Vamos ver o que conseguimos descobrir sobre nossa vizinha misteriosa. Passamos a próxima hora pesquisando. Jake era bom nisso. Sabia exatamente em quais bancos de dados procurar, como buscar páginas em cache. Finalmente, ele achou algo. Aqui, ele disse, virando a tela para mim. Diana Morrison, conselheira juvenil licenciada até 3 anos atrás. A foto mostrava uma versão mais jovem da nossa vizinha, sorrindo numa inauguração de centro comunitário. O que aconteceu há 3 anos? Perguntei. Jake clicou em mais alguns links. Diz aqui que ela perdeu a licença por intervenção inadequada em um assunto familiar. Mas olha isso. Ele tinha encontrado
encontrado uma matéria de jornal local da mesma época. 3 adolescentes resgatadas de rede de tráfico. Li em voz alta. Denúncia anônima leva a prisões. Os tempos batem, Jake disse. Aposto que ela foi a denunciante anônima e acabaram punindo ela por isso. Ouvimos o carro dos nossos pais chegando na garagem e fechamos o notebook rapidamente. Mas naquela noite, Jake bateu na minha porta. Quinta-feira é daqui a 2 dias, sussurrou. A gente precisa ver o que acontece naquele posto de caminhões. Como? Mamãe e papai não vão me deixar sair de casa depois que escurece. Jake sorriu. Deixa isso comigo. Trouxe meus binóculos da época que eu era fissurado em observar pássaros. Dá pra assistir tudo do morro atrás do posto. Na noite de quarta-feira, mal consegui dormir. Na tarde de quinta, Jake disse aos nossos pais que ia me levar ao cinema. Em vez disso, subimos o morro que dava vista para o posto. O sol de verão ainda estava alto às 7 da noite, garantindo boa visibilidade. Toma, Jake disse, me passando os binóculos. Os mesmos caminhões de sempre? Foquei no pátio lá embaixo. 3 caminhões estavam parados no canto dos fundos, longe das luzes. Nenhum tinha logotipo de empresa. Não reconheço, mas... Parei de falar. Um carro havia acabado de chegar. Jake, é o Tyler da minha escola. Ele está no último ano. Tyler saiu do carro e bateu na porta de um dos caminhões. A porta se abriu e vi um brilho de cabelo loiro. Uma garota, talvez com uns 15 anos, desceu. Tyler a entregou para o motorista e recebeu algo em troca. Ele está vendendo elas. Sussurrei horrorizada. Jake já estava tirando fotos com o celular. Precisamos de mais provas. Continua olhando. Na hora seguinte, mais 2 carros chegaram. Toda vez, Tyler parecia coordenar a troca. Os caminhões não saíam do lugar. Só ficavam ali recebendo passageiros. Devem estar esperando alguém, Jake disse. Ou alguma coisa. Às 9h15, uma SUV preta chegou. Um homem de terno desceu e conversou com cada motorista. Aí os caminhões ligaram os motores. Eles vão embora, falei. Aquelas garotas... As placas, Jake disse apressado. Vai falando que eu anoto. Fui dizendo os números enquanto ele digitava no celular. O comboio saiu, indo em direção à rodovia. Ficamos escondidos até ter certeza de que tinham ido embora. E aí descemos com cuidado. Minhas pernas tremiam. E não só pela descida íngreme. A gente precisa contar pra alguém, falei. Vamos contar. Mas primeiro, temos que ser espertos. Jake estava sério. Seus pais não vão acreditar. E se a polícia local estiver recebendo propina? O agente Williams, falei. O bilhete dizia que ele acreditaria na gente. Então é por aí que começamos. Amanhã, vamos fazer outro passeio ao cinema. Só que dessa vez, até o escritório do FBI. Quando chegamos em casa, mamãe estava esperando de braços cruzados. O filme acabou faz 1 hora. A gente tomou sorvete depois. Jake respondeu todo calmo. Por minha conta. A expressão da mamãe suavizou um pouco. Da próxima vez liguem. E falando em ligação, o Dr. Hayes quer te ver amanhã. Meu estômago revirou. Por quê? Ele está preocupado com sua fixação naquela mulher. Ofereceu um encaixe para uma sessão de emergência. Olhei para Jake, que me deu um aceno discreto. Era para eu colaborar. Tá bom, falei. Que horas? 3 da tarde. Eu te levo. Naquela noite, Jake entrou de fininho no meu quarto de novo. Mudança de planos. Vamos ao FBI depois da sua consulta. Diz pra sua mãe que eu vou te buscar pra gente sair. E se o Dr. Hayes falar pra ela não deixar? Aí a gente pensa em outra coisa. Por enquanto, temos que fingir que tá tudo normal. Não dá motivo pra desconfiarem. Assenti. Mas dormir foi impossível. Só conseguia pensar naquelas garotas dos caminhões, imaginando onde estariam agora. Na manhã seguinte, a casa da mulher estava silenciosa. O carro dela tinha sumido. E os jornais se acumulavam na varanda. Será que ela fugiu por causa da máfia? Ou estava seguindo aqueles caminhões? No café da manhã, mamãe me vigiava como uma águia. Você parece cansada. Só dormi mal. O Dr. Hayes diz que isso é comum em casos de trauma. Você vai se sentir melhor depois de conversar com ele. Me forcei a comer, mesmo com tudo tendo gosto de papelão. Papai já tinha saído pro trabalho. E mamãe passou a manhã no telefone com vizinhos, comentando o caso. Ela sumiu mesmo. Ouvi mamãe dizer pra alguém. A Diane viu ela colocando caixas no carro às 5 da manhã. Já foi tarde. Diane era minha tia, irmã da mamãe. Ela devia visitar a gente mês que vem. Mas mamãe não tinha tocado no assunto ultimamente. Quando saímos para o consultório do Dr. Hayes, eu já tinha ensaiado minha atuação umas 10 vezes na cabeça. Precisava parecer convencida de que a mulher era perigosa, que eu tinha sido manipulada. O consultório do Dr. Hayes ficava numa galeria, entre um salão de manicure e um escritório de contabilidade. A sala de espera cheirava a desinfetante e nervosismo. Vou ficar bem aqui, mamãe disse, se acomodando com uma revista. O Dr. Hayes era mais novo do que eu esperava. Devia ter uns 30 e poucos anos. Usava óculos de armação grossa e barba bem feita. O consultório tinha o clássico sofá, mas ele apontou para uma cadeira em frente à mesa. Então, disse ele clicando a caneta. Me conta sobre a noite de quinta-feira. Repeti a história que tinha contado aos meus pais, mas dessa vez acrescentei dúvida. Acho que posso ter entendido errado. Talvez eles só quisessem ajudar. Muito perspicaz, disse o Dr. Hayes anotando. O trauma pode distorcer nossa percepção. E em casa, como estão as coisas? A pergunta me pegou de surpresa. Bem, por quê? Às vezes, quando não estamos felizes no ambiente em que vivemos, procuramos situações perigosas. É uma forma de fuga. Não estou infeliz. Ele sorriu daquele jeito condescendente de adulto que acha que você está se enganando. Já sentiu que seus pais não te entendem? Que precisa de espaço para descobrir quem você é? Um alerta soou na minha cabeça. Aquelas não eram perguntas normais de terapia. Às vezes, respondi com cuidado. Mas acho que todo mundo sente isso. Claro. E existem maneiras saudáveis de conquistar independência. Já ouviu falar de programas de terapia na natureza? Meu coração disparou, mas mantive a expressão neutra. Tipo o acampamento? Parecido. É uma chance de jovens se reinventarem, longe de influências negativas, ganharem confiança, aprenderem a lidar com desafios. Ele deslizou um folheto pela mesa. Adolescentes felizes riam em volta de uma fogueira na capa. Retiro Juvenil Horizon. Estava escrito em letras alegres. Alguns dos seus colegas acharam muito útil, continuou ele. Tyler Morrison acabou de voltar. Ele tem incentivado outros alunos. Digo, compartilhado a experiência positiva. Tyler. O mesmo Tyler que eu tinha visto no posto. Me esforcei para parecer interessada. Quanto tempo dura o programa? Varia. Tem aluno que melhora em poucas semanas. Algumas pessoas precisam de mais tempo para realmente processar seus problemas. Ele se inclinou para frente. Acho que você seria uma excelente candidata, especialmente considerando os acontecimentos recentes. Peguei o folheto, minhas mãos firmes apesar do turbilhão no meu estômago. Vou pensar a respeito. Ótimo. E enquanto isso, gostaria de te ver 2 vezes por semana, só para acompanhar como você está lidando com tudo. A sessão continuou por mais 20 minutos, com o Dr. Hayes fazendo perguntas profundas sobre minhas amizades, meu relacionamento com meus pais, se eu já me sentia insegura em casa. Quando terminamos, parecia que eu tinha sido virada do avesso. Minha mãe estava só sorrisos quando saí. Como foi? Muito bem, disse o Dr. Hayes antes que eu pudesse responder. Ela está muito receptiva ao tratamento. Passei algumas informações sobre outros recursos. No carro, minha mãe olhou o folheto. Ah, parece ótimo. Ar puro. Atividades organizadas. Talvez devêssemos considerar isso para o resto do verão.
Então, talvez, respondi, mandando mensagem para o Jake escondida sob o painel. Posso pensar um pouco? Claro, mas o Dr. Hayes tem razão. Você precisa se afastar de todo esse trauma. Jake estava esperando na esquina perto de casa. Minha mãe me deixou, lembrando de voltar até às 6. E aí, como foi? Ele perguntou assim que estávamos longe dos ouvidos dela. Entreguei o folheto e expliquei tudo. O rosto dele foi ficando sério a cada detalhe. Isso é maior do que a gente pensava, disse ele. O Dr. Hayes está recrutando para eles, usando o cargo dele para identificar jovens vulneráveis. O escritório do FBI? Com certeza. Mas antes, ele me guiou até a casa da mulher. Precisamos checar uma coisa. A casa parecia abandonada. Jornais cobriam a varanda e correspondências transbordavam da caixa. Mas Jake não estava interessado na frente. A coleta de lixo é amanhã, disse-me levando pelos fundos. Se ela saiu às pressas, 3 latões estavam ao lado do beco. Jake colocou as luvas que tinha levado e começou a vasculhar. Fiquei de vigia, morrendo de medo de sermos vistos. Achei, sussurrou ele tirando uma pasta amarela. Olha isso. Dentro havia e-mails impressos. Os endereços dos remetentes estavam parcialmente encobertos, mas consegui ver vários com Hayes. O destinatário era alguém chamado Kyle. A garota Morrison é perfeita para o programa, leu Jake. Pais sobrecarregados. Histórico de fugas. Ninguém vai questionar alguns meses de tratamento. Senti um frio na espinha. A garota Morrison. Isso pode ser a irmã do Tyler, concluiu Jake. Ela foi para aquele acampamento no ano passado. Voltou diferente. Fotografamos tudo e depois colocamos a pasta de volta, do jeito que estava. Enquanto íamos embora, vi as cortinas se mexendo na casa da frente. Alguém viu a gente, falei. Então é melhor a gente correr. O escritório do FBI ficava a 40 minutos de ônibus, no centro. Jake tinha pesquisado o caminho, calculando para chegarmos antes de fechar. O prédio era imponente, todo de vidro e aço, com seguranças na entrada. Precisamos falar com o agente Williams, Jake disse à recepcionista. É sobre uma denúncia que recebemos. Ela ficou desconfiada até Jake mostrar o bilhete. O rosto dela mudou na hora. Esperem aqui. 10 minutos depois, um homem negro alto de terno impecável apareceu. Sou o agente Williams. Vocês têm informações para mim? Passamos a próxima hora numa sala pequena, mostrando tudo. As fotos do posto, os e-mails, o folheto do Dr. Hayes. O agente Williams fazia anotações, às vezes pedindo esclarecimentos. Bom trabalho, disse ele finalmente. Mas preciso que entendam uma coisa. Essas operações são complexas. Leva tempo para montar um caso, mas essas meninas são nossa prioridade. Estamos investigando essa rede há meses. As informações de vocês preencheram lacunas importantes. Ele se recostou. A mulher que deu o bilhete para vocês, Diana Morrison, está nos ajudando extraoficialmente. Então ela era mesmo protegendo jovens como vocês. Ela já perdeu tudo uma vez por isso. Agora faz o que pode, discretamente. O olhar dele era sério. Isso significa que vocês dois precisam tomar muito cuidado. Essas pessoas têm olhos em todo lugar. O que a gente faz? Vão para casa. Ajam normalmente. Se o Dr. Hayes insistir no programa de natureza, ganhem tempo. Digam que precisam convencer seus pais. Vamos ficar de olho. Ele nos deu o número direto dele e fez a gente prometer que daria notícias todos os dias. A volta de ônibus foi silenciosa. Os dois tentando digerir tudo que tinham descoberto. Sua mão, disse Jake de repente. Olhei para baixo. Minha mão esquerda estava cheia de hematomas novos, provavelmente de segurar os binóculos com força demais. Pareciam marcas de dedos. Vamos dizer que você caiu, falou ele. Mas alguém vai perceber. Ele tinha razão. No jantar, minha mãe reparou na hora. O que aconteceu? Tropecei andando com a Marley, respondi. Me apoiei de um jeito estranho. Ela franziu a testa, mas não insistiu. Meu pai estava distraído com e-mails do trabalho. E Jake mudou de assunto, falando dos planos para a faculdade. Mas mais tarde, enquanto ajudava com a louça, minha mãe segurou meu pulso. Esses machucados não parecem de queda. Mãe, Alguém te machucou? Foi aquela mulher? Não, já falei. Eu caí. Ela estudou meu rosto, depois suspirou. Vou ligar para o Dr. Hayes. Talvez seja melhor adiantar sua próxima consulta. Naquela noite, fiquei acordada pensando em Diana Morrison. Em algum lugar, ela ainda estava de olho, ainda protegendo jovens como eu, mesmo depois de perder tudo. Meu celular vibrou. Uma mensagem do Jake. A tia Diane vai chegar mais cedo. Minha mãe acabou de avisar. Ela chega terça. A tia Diane era a irmã mais nova da minha mãe. Uma enfermeira que trabalhava com jovens em situação de risco. Sempre foi a tia legal. Aquela que realmente escutava. Talvez, só talvez, tivéssemos encontrado outro adulto que acreditaria na gente. O sábado de manhã trouxe mais confusão. Dona Tarika apareceu na nossa porta antes das 8, quase explodindo de tanta fofoca. A casa daquela mulher, disse ela ofegante. Alguém invadiu ontem à noite. A polícia está lá agora. Minha mãe convidou ela para um café, e eu fiquei por perto, fingindo ler. Devem estar procurando a lista de clientes dela, especulou Dona Tarika. Ou substâncias. Você sabe que esse tipo sempre tem alguma coisa. Pegaram alguém? Perguntou minha mãe. Não, mas fizeram uma bagunça enorme. Papelada espalhada por todo lado. A polícia disse que parecia que estavam procurando algo específico. Jake e eu trocamos olhares. Alguém mais estava atrás daqueles e-mails. Ainda bem que ela foi embora, disse minha mãe. O bairro está mais seguro agora. Quis gritar que Diana Morrison era o único motivo de eu estar segura, mas me controlei e fui para o quarto. Jake bateu na porta alguns minutos depois. Precisamos ter mais cuidado. Você acha que eles sabem que temos cópias? Talvez. Ou talvez estejam só tentando apagar os rastros. Ele sentou na minha cama. O agente Williams mandou mensagem. Quer que a gente mantenha a rotina normal. Nada de investigação. Mas ele tem razão. Já fizemos nossa parte. Agora é esperar. Esperar era uma tortura. Toda vez que eu via o Tyler no mercado ou passava pelo consultório do Dr. Hayes, dava vontade de confrontar todo mundo. Mas continuei no papel. Fui às consultas. Fingi considerar o programa de natureza. Parece interessante. Falei para o Dr. Hayes na sessão de segunda. Mas meus pais estão preocupados com o custo. Ah, temos bolsas para os candidatos certos. Respondeu ele rapidamente. Estudantes que demonstram verdadeiro potencial de crescimento. Como quem? Bem, a irmã do Tyler, a Megan, ganhou uma bolsa integral. Agora ela está indo super bem. Muito focada no futuro. Eu já tinha visto a Megan na escola. Ela costumava ser barulhenta, engraçada, sempre cercada de amigos. Agora, ela andava pelos corredores como um fantasma. Só falava quando alguém puxava a conversa. Eu queria conversar com ela sobre isso. Eu disse. O sorriso da doutora Hayes ficou mais tenso. Tenho certeza de que isso pode ser arranjado, embora ela esteja bem ocupada com o trabalho no shopping. Depois da sessão, falei para a mãe que queria ir às compras. Ela ficou radiante por eu demonstrar interesse em algo normal e me deu dinheiro para roupas novas. O shopping estava lotado de gente aproveitando as promoções de verão. Encontrei a Megan trabalhando em uma barraca de pretzel, enrolando a massa de forma mecânica. Oi, falei. Me vê um de canela com açúcar? Ela levantou o olhar e por um segundo vi o medo passar pelos olhos dela. Depois o reconhecimento. Claro, respondeu baixinho. Enquanto ela preparava meu pedido, me aproximei. A doutora Hayes sugeriu que eu conversasse com você sobre o programa de campo. A mão dela parou no meio do movimento. É ótimo, disse sem emoção. Me ajudou muito. Megan, falei suavemente. Eu sei que tem algo errado,
Posso ajudar? Você não pode. Ela sussurrou. Ninguém pode. Só não vá. Arrume qualquer desculpa, mas não vá. O que aconteceu lá? Ela olhou em volta, então rabiscou algo no meu recibo. Não posso. Eles estão sempre de olho. Olhei para o recibo enquanto me afastava. Ela tinha escrito: não é terapia. Trabalho no rancho. Sem pagamento. Sem celular. Vigilância. Na manhã de terça-feira, a tia Daiane chegou enquanto eu passeava com a Marley. Ela parecia cansada da viagem, mas me abraçou forte. Deixa eu ver minha sobrinha favorita, disse. Depois franziu a testa. Você emagreceu. Coisa de verão, respondi. Ela reparou na minha mão, agora com os hematomas desbotando para um tom amarelado esverdeado. Sem dizer nada, pegou minha mão com cuidado, examinando as marcas como a enfermeira que era. Essas são marcas de aperto, disse baixinho. Quem te segurou assim? Eu caí. Não minta pra mim. A voz dela era firme, mas gentil. Já vi crianças demais com histórias de queda. Algo no tom dela me fez baixar a guarda. É complicado. Então vamos descomplicar. Anda comigo. Demos uma volta no quarteirão enquanto eu contava tudo. Diferente dos meus pais, ela não interrompeu nem minimizou nada. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um tempo. Me mostra os e-mails, pediu por fim. No meu quarto, abri as fotos no notebook do Jake. Tia Daiane analisou tudo com atenção, ficando cada vez mais séria. Eu conheço esse programa, disse. Já tivemos crianças no hospital, desnutridas, exaustas, traumatizadas, mas com medo de falar. Então você acredita em mim? Cada palavra. Ela me abraçou de novo. E a gente vai acabar com isso. Naquela tarde, enquanto a mãe estava no clube do livro, tia Daiane convocou uma reunião de família. Só eu, Jake e o pai. Precisamos conversar sobre a doutora Hayes, começou. O pai já ficou na defensiva. Ela está ajudando a processar um trauma. Ela está preparando sua filha para uma rede de exploração, tia Daiane disse sem rodeios. O clima esquentou. O pai acusou ela de exagero. Jake reforçou tudo com nossas provas. Eu fiquei paralisada, vendo minha família se dividir. Por fim, tia Daiane pegou o celular. Ouçam isso. Ela colocou uma gravação da minha sessão. Minha voz saindo baixinha pelo alto-falante. Eu nem sabia que Jake tinha instalado um app de gravação escondido no meu iPod antigo. A voz da doutora Hayes era nítida. Alguns alunos precisam de mais tempo para processar seus problemas. O programa é muito eficaz em quebrar resistências. O pai ficou pálido. Você gravou sem permissão. Para proteger sua filha. Tia Daiane rebateu. Escuta o que ela está dizendo de verdade. Quebrar resistência? Isso não é linguagem de terapia. A gravação continuou, com a doutora Hayes explicando como meninas difíceis se beneficiavam do afastamento de influências negativas. Como os pais, muitas vezes, estavam perto demais para enxergar o que os filhos realmente precisavam. Quando terminou, o pai desabou na cadeira. Meu Deus! Vamos tirar ela da terapia imediatamente. Tia Daiane decretou. E vamos denunciar ao conselho profissional. Mas e se ela estiver ligada a algo maior? O FBI já está investigando, Jake avisou. Estamos em contato com eles. O pai olhou para nós, confuso e magoado ao mesmo tempo. Por que não me contaram? Porque você não acreditou em mim, falei baixinho. Nem a mãe. Ele se encolheu como se tivesse levado um tapa. Achei que estava te protegendo. Você estava protegendo a sua versão do que aconteceu. Tia Daiane disse, agora mais suave. É mais fácil acreditar que seu filho está confuso do que aceitar que existem pessoas perigosas à vista de todos. Passamos a próxima hora revisando tudo. O pai ligou para o agente Williams, precisando ouvir de alguém da autoridade. Quando a mãe chegou, ele já estava convencido. Convencer a mãe foi mais difícil. Ela tinha investido tanto na narrativa de Diana Morrison como vilã, que aceitar a verdade era admitir que tinha me colocado em risco. Isso é um absurdo, ela repetia. A doutora Hayes é respeitada, tem diploma. Assim como os médicos que receitavam opioides demais. Tia Daiane respondeu. Diploma não é sinônimo de ética. Só depois de mostrar o bilhete da Megan, explicar como Tyler recrutava meninas, colocar o agente Williams no viva voz, ela desabou e chorou. Eu quase te mandei para aquele acampamento, soluçou. Eu quase, mas não mandou, falei, abraçando-a. A gente impediu a tempo. Os dias seguintes foram uma correria. O agente Williams nos chamou para prestar depoimento formal. A licença da doutora Hayes foi suspensa enquanto investigavam. Tyler foi expulso quando 3 meninas denunciaram as táticas de recrutamento dele, prometendo contratos de modelo ou empregos fáceis no verão. Sem a rede local, o programa de campo parou de mirar na nossa região. O agente Williams contou que fizeram uma operação no rancho, encontrando 17 meninas vivendo em condições que ele preferiu não detalhar. A inteligência da Diana Morrison foi fundamental, ele disse. Ela monitora os movimentos deles há 3 anos. Onde ela está agora? Perguntei. Segura, é tudo que posso dizer. Mas eu sabia que ela nunca estaria realmente segura. Não enquanto ainda existissem predadores por aí. Ainda houvesse meninas precisando de proteção. 6 meses depois, eu estava como voluntária no centro juvenil onde tia Daiane trabalhava. Era uma quinta-feira depois da escola. Eu ajudava nas tarefas quando a vi. Diana Morrison estava na entrada conversando com a recepcionista. Estava diferente, cabelo mais curto, roupa mais formal, mas reconheci na hora. Nossos olhares se cruzaram do outro lado da sala. Por um momento, nenhuma de nós se mexeu. Então ela articulou 2 palavras. Obrigada. Assenti, segurando as lágrimas. Ela se virou para sair, e eu quase deixei. Mas algo me fez correr atrás dela. Espera, chamei. Ela parou, mas não virou. Você não devia ser vista comigo. Não me importo mais com o que pensam. Ela sorriu, triste. Vai se importar. Quando afetar sua faculdade e seu emprego, o rótulo te acompanha. É por isso que você faz isso? Vigia os pontos de ônibus? Alguém precisa. Finalmente ela me encarou. Sempre vai existir outra doutora Hayes, outro Tyler, outro programa prometendo consertar adolescentes problemáticos. A mulher dos e-mails, a garota Morrison, era a irmã mais velha do Tyler, minha filha. A voz dela era firme, mas os olhos estavam cheios de dor. Tentei denunciar pelos canais certos. Disseram que eu era uma ex-mulher rancorosa, fazendo acusações falsas. Então resolvi agir por conta própria. E perdi minha licença. Perderia de novo quantas vezes fosse preciso. Ela olhou para o relógio. São 3h10. Preciso ir. O ponto de ônibus, percebi. Você ainda está de olho. Cidade diferente. Mesmos problemas. Tem uma menina lá que me lembra você. Inteligente, curiosa, mas os pais estão se divorciando. Alvo perfeito. Posso ajudar? Ela me analisou por um longo momento. Você já está ajudando. Continue como voluntária aqui. Fique atenta aos sinais. Ouça quando as crianças tentarem dizer que algo está errado. Isso basta. É tudo. Ela apertou meu ombro com carinho. O mundo precisa de gente que acredita no inacreditável. Ela se afastou, e eu sabia que provavelmente nunca mais haveria. Mas toda quinta-feira, às 15h15, eu pensava nela. De prontidão em algum ponto de ônibus, vigiando os predadores que todo mundo fingia não ver. Continuei como voluntária, até virar conselheira de apoio. As crianças confiavam em mim seus segredos. Talvez porque eu soubesse como é gritar a verdade enquanto os adultos tapam os ouvidos. E às vezes, quando alguma criança mencionava uma oportunidade boa demais para ser verdade, ou um conselheiro que fazia perguntas invasivas, eu sabia exatamente o que fazer. Aprendi com a melhor, afinal. A mulher que todos chamavam de louca, que salvou minha vida com vômito, hematomas e um bilhete colocado no lugar certo. A mulher
mulher que perdeu tudo e continuou vigiando mesmo assim, porque alguém tinha que fazer isso. O calor do verão pesava sobre mim enquanto eu voltava para a casa do centro juvenil, ainda processando as palavras de Diana Morrison. Toda quinta-feira, às 15h15, ela disse, observando, protegendo. Não conseguia tirar da cabeça a imagem dela sozinha em algum ponto de ônibus, sempre alerta. Jake me pegou na manhã seguinte, supostamente para irmos à livraria. Mamãe mal levantou os olhos do café, ainda tentando digerir tudo o que tinha acontecido. A culpa a consumia de um jeito que ela nem conseguia explicar, se manifestando em excesso de zelo. Abraços extras, comidas favoritas, checagem constante para saber se eu estava bem. O agente Williams ligou, disse Jake quando já estávamos no carro. Querem que a gente testemunhe. Meu estômago revirou. Quando? Mês que vem. Júri popular. Ele me olhou. Você está pronta para isso? Eu não estava, mas assenti mesmo assim. Passamos pelo antigo consultório da doutora Hayes, agora fechado com uma placa de aluga-se na porta. Alguém tinha pichado predador na entrada. Na livraria, ficamos andando sem rumo até o celular do Jake vibrar. Ele franziu a testa para a tela. O que foi? Mensagem de um número desconhecido. Ele me mostrou. Pare de cavar ou ela paga. Meu sangue gelou. Diana? Só pode ser. Jake tirou um print da mensagem. Precisamos avisar o Williams. Mas quando ligamos, o agente Williams parecia exausto. Estamos monitorando a situação. Só tomem cuidado e mantenham a rotina. Naquela tarde, tia Diane apareceu com compras. Ela estava ficando com a gente desde a confusão, ajudando meus pais a processar o fato de quase terem me mandado embora. Me encontrou no quarto, olhando para o folheto do Retiro Juvenil Horizons. Destruindo provas? Ela perguntou suavemente. Só lembrando. Passei o dedo pelos rostos sorridentes da capa. Essas crianças provavelmente achavam que iam para um lugar seguro. Tia Diane sentou ao meu lado. O hospital atendeu 2 meninas desse programa no ano passado. Desidratação severa, infecções não tratadas. Elas não quiseram contar o que aconteceu. Por que ninguém investigou? Pais assinaram autorização. Crianças problemáticas. Fácil de ignorar. Ela apertou meu ombro. Mas agora não mais. À noite, mamãe bateu na porta do meu quarto. Ela fazia isso com frequência ultimamente. Batidas tímidas. Como se tivesse medo que eu a rejeitasse. Podemos conversar? Fiz espaço na cama. Ela sentou com cuidado, como se tudo entre nós fosse frágil. Fico pensando naquela noite, ela disse. Quando você tentou nos contar, eu tinha tanta certeza de que sabia o que era melhor. Mãe, não, deixa eu terminar. A voz dela falhou. Liguei para a doutora Hayes antes mesmo de você terminar de falar. Entreguei você para ela. Você não sabia, mas eu devia ter escutado. Ela pegou o celular e me mostrou um grupo no Facebook. Pais contra abusos em terapias de aventura. São centenas de nós. Pais que mandaram os filhos achando que estavam ajudando. Fui rolando as postagens. Uma história atrás da outra de crianças voltando traumatizadas. Pais percebendo tarde demais o que tinham feito. Um nome aparecia sempre nos comentários. Dani. Quem é Dani? Ela administra o grupo, sobrevivente desses programas. Tem ajudado os pais a entenderem o que realmente acontece nesses lugares. Mamãe pegou o celular de volta. Tenho conversado com ela. Ela quer te conhecer. No dia seguinte, Jake me levou a uma cafeteria no centro. Dani já estava lá. Uma mulher de uns 30 anos. Cabelo escuro curto e olhar atento. Ela se levantou quando nos aproximamos. E percebi como ela se posicionou de olho em todas as saídas. Você é quem gravou a doutora Hayes. Ela disse depois que sentamos. Meu primo ajudou. Falei, apontando para Jake. Dani sorriu de leve. Inteligente. Queria ter tido alguém assim. Ela tirou uma pasta da bolsa. Fui para um programa parecido há 10 anos. Nome diferente. Mesmo sistema. As fotos que ela mostrou me embrulharam o estômago. Crianças fazendo trabalho pesado sob calor extremo. Caixas de isolamento. Castigos em grupo. Era isso que chamavam de intervenção terapêutica. Disse. Mas o pior era a manipulação psicológica. Convenciam a gente de que merecia. Que nossos pais sabiam e aprovavam. Eles sabiam? Jake perguntou. Alguns sim. Outros acreditavam mesmo na propaganda. Ela olhou para mim. Seus pais são desse segundo grupo. Por isso sua mãe está no meu grupo. Conversamos por 1 hora. Danny explicou como os programas funcionavam. Como identificavam famílias vulneráveis. Como usavam linguagem de terapia legítima para mascarar abusos. Ela passou anos documentando tudo. Montando casos. Ajudando sobreviventes. Diana Morrison foi uma das minhas fontes. Disse baixinho. Antes de perder a licença. Você conhece ela? Nunca nos vimos pessoalmente. Muito arriscado. Mas ela me passa informações sobre novos programas. Táticas de recrutamento. Danny olhou em volta na cafeteria. Foi por causa dela que soubemos da ligação da doutora Hayes com o Horizons. No caminho de volta, Jake ficou em silêncio. Até que falou. Isso é maior do que a gente pensava. É, tipo, grande mesmo. Nacional. Esses programas estão em todo lugar. Pensei em todas as crianças que não tinham uma Diana Morrison de olho. Que não tinham um primo que acreditasse nelas. Ou uma tia que notasse os hematomas. Naquela noite, não consegui me concentrar em nada. Fiquei checando o celular, esperando outra mensagem ameaçadora. Perto da meia-noite, Marley começou a latir. Olhei pela janela e vi uma pessoa parada do outro lado da rua, só observando nossa casa. Mandei mensagem para o Jake. Tem alguém lá fora. Ele apareceu na minha porta em segundos. Espiamos juntos pela cortina. A pessoa não tinha se mexido. Chamamos a polícia? Sussurrei. E vamos dizer o quê? Que tem alguém parado numa calçada pública? A figura finalmente se afastou, mas eu não consegui dormir depois disso. Jake também não. Ficamos sentados no meu quarto, jogando cartas e nos assustando com qualquer barulho até o amanhecer. No café da manhã, o pai percebeu nosso cansaço. Está tudo bem? Jake e eu trocamos olhares. Decidimos não preocupar eles com o tal observador. Eles já tinham culpa demais para lidar. Só não conseguimos dormir, eu disse. Mas a tia Diane não se deixou enganar. Ela nos encurralou enquanto a mãe e o pai estavam distraídos com uma ligação do advogado deles. O que aconteceu de verdade? Contamos para ela sobre a mensagem, sobre o observador. O rosto dela ficou sério. Façam as malas, ela disse. Vocês dois, vamos para minha casa por uns dias. E sem discussão. Eu falo com seus pais. A tia Diane morava a 2 horas dali, em um apartamento pequeno perto do hospital onde trabalhava. A viagem foi tensa. Todos de olho nos retrovisores para ver se alguém seguia a gente. Mas a estrada ficou livre. O apartamento dela era pequeno, mas seguro, no 3º andar e com só uma entrada. Ela já tinha ligado para o agente Williams sobre as ameaças. Ele disse que provavelmente é só tática de intimidação. Contou para nós. Eles estão com medo porque a investigação está ganhando força. Passamos 3 dias lá. Jake ficou organizando todas as nossas provas enquanto eu ajudava a tia Diane com a pesquisa dela sobre programas de terapia na natureza. Ela vinha documentando casos em silêncio há anos.
Depois do que aconteceu com você, juntei todos os arquivos que consegui, ela disse. Olhem isso. Ela mostrou registros de internação do hospital. Em 5 anos, eles tinham atendido dezenas de jovens vindos desses programas. Ossos quebrados explicados como acidentes. Perda de peso severa chamada de vida saudável ao ar livre. Trauma psicológico descartado como dificuldade de adaptação. A gente denunciou, ela disse. Todas as vezes. E nada aconteceu. Por quê? Dinheiro. Esses programas movimentam milhões. Eles têm advogados, lobistas, contatos. Ela abriu um site. Olhem o conselho diretor deles. Reconheci vários nomes. Donos de empresas locais, membros do conselho da cidade, até um juiz. Agora entendi por que as acusações contra a Diana foram arquivadas. Jake disse. Ela estava ameaçando o lucro deles. Meu celular vibrou. Era a mãe. Onde vocês estão? O Dr. Patterson ligou sobre uma consulta de acompanhamento. Mostrei para a tia Diane. Quem é Dr. Patterson? O rosto dela ficou pálido. Precisamos ir, agora. Ela jogou nossas coisas nas mochilas enquanto ligava para a mãe. Ouvi o lado dela da conversa. Não, ela está comigo. Como assim você agendou? Não foi você. Jake já estava pesquisando o Dr. Patterson na internet. Ele não é terapeuta de verdade, disse. Essa foto é de banco de imagens. O site foi criado semana passada. Saímos pela porta dos fundos. E a tia Diane nos levou direto para o escritório do FBI, não para casa. O agente Williams nos encontrou no saguão, com cara de poucos amigos. Seus pais estão seguros, ele disse logo de cara. Temos agentes com eles, mas alguém está claramente aumentando o nível. Ele nos levou para uma sala segura, onde passamos horas revisando tudo. O terapeuta falso era novidade, sinal de desespero. Eles estão tentando recuperar você, explicou. É típico de tráfico de pessoas. Quando uma porta se fecha, eles criam outra. Mas por que eu especificamente? Você é testemunha. Mas mais do que isso, você representa uma falha no sistema deles. Diana Morrison salvou você. Eles não podem permitir que isso se repita. Ficamos no escritório do FBI até de noite. Quando finalmente voltamos para casa, havia 2 carros sem identificação na nossa rua. A mãe correu para me abraçar, chorando. Me desculpa, ela repetia. Eu quase caí de novo. O site parecia tão profissional. Lá dentro, o pai mostrou o que tinham encontrado. Alguém tinha colocado panfletos de vários programas para adolescentes problemáticos debaixo da nossa porta. Nomes diferentes, mas todos os endereços levavam à mesma empresa dona da Horizons. Eles não vão desistir, disse ele. Naquela noite tivemos outra reunião de família. Dessa vez todos estavam juntos. Talvez a gente devesse se mudar, sugeriu a mãe. Recomeçar em outro lugar. Fugir não resolve, disse a tia Diane. Eles só vão mirar em outras famílias. Pensei na Diana Morrison, eternamente vigiando pontos de ônibus. A gente tem que reagir. Como? Perguntou o pai. Sendo visíveis, contando nossa história. Olhei para cada um deles, fazendo outros pais saberem o que procurar. Jake abriu o grupo do Facebook que a mãe tinha entrado. Começamos por aqui. Construímos uma rede, compartilhamos informações. Na semana seguinte, viramos ativistas por necessidade. A mãe escreveu um relato detalhado sobre como o Dr. Hayes tinha manipulado ela. O post viralizou nos grupos de pais. Outras famílias começaram a aparecer com histórias parecidas. Dei minha primeira entrevista para uma repórter local que investigava programas de terapia na natureza. Sentada na sala de casa com as câmeras ligadas, contei tudo. O posto de caminhoneiros, a intervenção da Diana, o sistema elaborado para explorar adolescentes vulneráveis. Você sentiu medo? Perguntou a repórter. Muito, mas tive sorte. Tive alguém olhando por mim. A reportagem foi ao ar 3 dias depois. Em poucas horas, nosso telefone não parava de tocar. Algumas ligações eram de apoio, outras nem tanto. Vocês estão destruindo programas bons que ajudam jovens problemáticos, gritou uma mulher antes do pai desligar. Mas entre as ligações de raiva, veio algo diferente. Jovens pedindo ajuda, adolescentes que reconheceram as táticas de recrutamento, pais que tinham sido pressionados por terapeutas, sobreviventes de antigos programas encontrando coragem para falar. Jake criou um e-mail seguro para organizar as mensagens. Encaminhamos tudo para o agente Williams e para o Danny, montando um enorme banco de depoimentos. Um e-mail chamou a atenção, sem assunto. Só, olhem a varanda. O pai saiu com o parceiro do agente Williams. Encontraram um envelope pardo. Dentro, um pendrive e um bilhete. Para a garota que ouviu. DM. O pendrive tinha tudo. Registros financeiros, trocas de e-mails, nomes de jovens que desapareceram no sistema. Diana Morrison vinha juntando provas há anos, e agora estava entregando tudo para nós. Isso é suficiente para derrubar toda a rede, disse o agente Williams depois de analisar o material. Mas precisamos confirmar a autenticidade. É real, eu disse. Ela não arriscaria contato se não fosse. A investigação acelerou depois disso. Mais agentes entraram no caso. Programas em 3 estados passaram a ser investigados. Tyler depôs em troca de imunidade, contando como foi recrutado com promessas de dinheiro fácil e cartas de recomendação para a faculdade. Mas as ameaças também aumentaram. Animais mortos deixados na nossa varanda, pneus cortados, cartas anônimas descrevendo o que aconteceria se não ficássemos quietos. Eles estão ficando desesperados, disse o agente Williams. Isso é bom. Pessoas desesperadas cometem erros. O erro veio 2 semanas depois. Alguém tentou pegar uma garota na saída da escola. Mesma idade que eu tinha. Mesma situação familiar vulnerável. Pais se separando. Notas caindo. Mas dessa vez as pessoas estavam atentas. Pais que tinham lido nossa história. Professores que participaram das palestras do Danny. A garota conseguiu fugir. O sequestrador foi preso. E no carro dele, encontraram materiais de recrutamento para um internato terapêutico que ainda nem existia. Eles estavam começando de novo, explicou o agente Williams. Nome novo. Mesma operação. Mas você fez as pessoas ficarem alertas demais. O homem colaborou imediatamente, fornecendo nomes, endereços, rastros financeiros. As prisões começaram naquela mesma noite. A doutora Hayes foi detida em um motel, 2 estados dali. O rancho Horizons foi invadido. E encontraram 12 meninas que tinham sido dadas como desaparecidas. Assisti a cobertura do noticiário na sala de casa, cercado pela família. Minha mãe segurava minha mão com tanta força que doía, mas eu não puxei de volta. Foi você quem fez isso. Ela sussurrou. Você salvou essas meninas. A Diana me salvou primeiro, respondi. Eu só passei adiante. Os julgamentos iam demorar meses. Eu teria que testemunhar, reviver tudo no tribunal. Mas por enquanto crianças estavam voltando para casa. Famílias estavam se reencontrando. A rede estava desmoronando. Uma semana depois das prisões, eu estava de volta ao centro juvenil, quando a Megan entrou. Ela parecia diferente, mais saudável, mais parecida com a antiga Megan. Oi, ela disse. Ouvi dizer que você é a pessoa certa para procurar quando alguém precisa de ajuda. Sou sim, respondi. Estou aqui. Conversamos por 2 horas. Ela me contou tudo sobre o rancho. Detalhes que antes tinha medo de compartilhar. Anotei tudo, planejando repassar para os promotores. Você acha que acabou mesmo? Ela perguntou, já se preparando para ir embora. Pensei nas palavras da Diana. Sempre vai ter outro doutor, outra Hayes, outro Tyler, outro programa. Esse acabou, falei. Mas a gente tem que continuar de olho. Ela assentiu entendendo. Nós 2 aprendemos
aprendemos do jeito difícil que predadores não se anunciam. Eles aparecem disfarçados de ajudantes, de salvadores, de gente que só quer o melhor pra você. Naquela noite, sonhei com a Diana Morrison. Ela estava parada num ponto de ônibus, numa cidade desconhecida, observando um grupo de crianças indo pra casa. Uma menina ficou pra trás com um olhar perdido e vulnerável. Diana deu um passo à frente. Só o suficiente pra ser vista. Só o suficiente pra menina saber que alguém estava olhando. Acordei entendendo algo que antes não entendia. Diana não só me salvou naquela noite no posto de caminhoneiros. Ela me mostrou o que é ser guardião. Ficar de vigia mesmo quando isso custa tudo. Na quinta-feira seguinte, às 15h15, me peguei no ponto de ônibus do nosso bairro. Não era o mesmo ponto que a Diana costumava observar. Isso seria óbvio demais. Mas era perto o bastante pra ver as crianças voltando da escola. Eu não estava exatamente procurando predadores. Eu procurava as crianças que talvez precisassem ser notadas. As que andavam sozinhas, cabeça baixa, carregando segredos pesados demais pra idade delas. Porque a Diana estava certa. Alguém precisa observar. Alguém precisa estar pronto pra agir, mesmo que isso custe tudo. Uma menina passou por mim, devia ter uns 15 anos, conversando animada com as amigas. Segura, feliz, sem ideia do perigo que quase me pegou. Que bom, pensei. Que ela continue sem saber. Que ela seja só uma adolescente comum. Mas eu continuaria observando, por precaução. Meu celular vibrou. Jake, jantar em família em 1 hora. Não se atrase. Sorri. Guardei o celular no bolso. Os jantares em família eram diferentes agora. Sinceros. Às vezes dolorosos. Enquanto todos processavam o papel que tiveram no que quase aconteceu. Mas estávamos conversando. De verdade. Talvez pela primeira vez. No caminho pra casa, passei pelo antigo consultório da doutora Reis. Alguém novo tinha se mudado pra lá. Uma terapeuta de verdade. Segundo a tia Daiane. Mas ainda sentia um arrepio toda vez que via o prédio. Algumas cicatrizes não somem. Certos aprendizados não se perdem. Mas talvez tudo bem. Talvez a gente precise de pessoas que se lembrem do perigo. Que fiquem vigilantes. Que questionem os ajudantes e salvadores que parecem bons demais pra ser verdade. Talvez a gente precise de pessoas como a Diana Morrison. Como eu. Como todos nós que aprendemos do jeito mais difícil que monstros nem sempre têm cara de monstro. Eles parecem pessoas que só querem ajudar. Fiquei no ponto de ônibus, observando a multidão conhecida de estudantes se dispersando naquela tarde de quinta-feira. O peso de tudo que tinha acontecido apertava meus ombros. Mas mantive a postura casual. Só mais um adolescente esperando alguém. Meu celular vibrou. Jake, jure amanhã. Pronto? Respondi um sim rápido. Embora meu estômago estivesse embrulhado. Os promotores tinham nos preparado bastante. Mas encarar a doutora Reis e os advogados dela seria diferente dos ensaios. Um movimento chamou minha atenção. Do outro lado da rua, um homem num sedã cinza estava estacionado fazia uns 20 minutos. Motor ligado. Ele ficava olhando para um grupo de meninas do ensino fundamental conversando perto da mercearia. Peguei o celular, fingi digitar enquanto tirava fotos da placa do carro. Os novos hábitos que aprendi com a Diana Morrison já eram automáticos. O homem saiu do carro, se aproximou das meninas com um sorriso simpático. Reconheci a técnica na hora, o jeito casual, o ar inofensivo, o modo como se colocou entre elas e a porta da loja. Sem pensar, atravessei a rua, chamando a menina mais alta. Shirley, sua mãe está te procurando. A menina virou, confusa. Não sou eu. Ela pediu pra te encontrar na farmácia agora. Lancei um olhar significativo, igual ao que a Diana me deu um dia. Algo sobre o seu remédio. A amiga da menina entendeu primeiro e puxou o braço da Shirley. Vamos embora. O sorriso do homem vacilou. Só estava pedindo informações. A rodovia é 2 quadras pra lá. Apontei. Não tem erro. Ele voltou pro carro, mas antes consegui uma foto clara do rosto dele. Assim que ele foi embora, falei com as meninas. Vocês não me conhecem, mas aquele homem não estava pedindo informações. Confie no instinto de vocês se algo parecer estranho. A amiga da Shirley assentiu rápido. Ele perguntou se sabíamos onde era o centro juvenil. Disse que ia buscar a filha dele. O centro juvenil fechou faz 1 hora. Falei. E pais esperam dentro, não na rua. Entreguei o cartão do agente Williams. Agora sempre ando com vários. Se virem ele de novo, liguem pra esse número. Não pro 190, pra esse número específico. Indo pra casa, mandei as fotos pro Williams com uma breve descrição. Ele respondeu em minutos. Vamos checar a placa. Bom trabalho. Minha mãe estava na cozinha quando cheguei, rodeada de documentos jurídicos. O processo civil contra a empresa responsável pelo programa Wilderness estava avançando, com 17 famílias participando. Como foi seu dia? Ela perguntou. Mas o tom dela carregava o peso de tudo que não era dito entre nós. Tudo certo. Só ajudei umas meninas a evitarem um sujeito estranho. Ela parou, processando. A mãe de antes teria entrado em pânico, exigido detalhes, provavelmente chamado a polícia sem necessidade. Essa mãe só assentiu, igual a Diana te ensinou. Chegamos a um entendimento sobre a Diana Morrison. Não era exatamente perdão. Minha mãe ainda sofria por ter julgado tudo errado, mas era reconhecimento, respeito até. Meu pai entrou com comida pronta. Chinês hoje. Ninguém quis cozinhar antes de amanhã. O grande júri. Jantamos em relativo silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos sobre o que o dia seguinte traria. A tia Diane veio para nos apoiar, ficando no quarto do Jake enquanto ele dormia comigo. Aconteça o que acontecer, papai disse finalmente. Estamos orgulhosos de você por ter tido coragem de falar. Depois do jantar, encontrei o Jake na garagem, trabalhando no laptop. Ele tinha virado nosso arquivista não oficial, organizando provas, acompanhando casos parecidos pelo país todo. Achou alguma coisa? Perguntei. Lembra daquele falso médico? Patterson. Ele virou a tela pra mim. A mesma foto de banco de imagens apareceu em outros 3 sites de terapia falsos, todos criados poucos dias depois da nossa história virar pública. Eles estão se adaptando. Mas a gente também. Ele respondeu, abrindo outra janela. A rede do Danny identificou os 3 antes que qualquer família caísse no golpe. A notícia está se espalhando mais rápido do que eles conseguem criar novas fachadas. Meu celular vibrou. Número desconhecido. Quase ignorei, mas algo me fez atender. Alô? Silêncio então. Você vai testemunhar contra o Dr. Reis amanhã. Senti o sangue gelar. Quem é? Alguém que acha que você deveria repensar. Sua família já passou por estresse demais. Jake já estava gravando, fazendo sinal para eu manter a pessoa na linha. Você está me ameaçando? Estou sugerindo que pense bem nas suas escolhas. Memórias podem ser enganosas. Meninas adolescentes costumam interpretar situações de forma errada. O mesmo tipo de manipulação que o Dr. Reis usava. Senti a raiva substituir o medo. Minha memória está bem clara sobre o Tyler recrutando meninas, sobre os e-mails falando de indicações, sobre a Megan e outras 16 meninas sendo mantidas naquele sítio. Adolescentes com dificuldades que precisavam de ajuda, mas receberam trabalho forçado, isolamento, negação de cuidados médicos. Cansei de ter medo. Tenho gravações, documentos, várias testemunhas. Então talvez seja você quem deva repensar suas escolhas. A linha caiu. Jake ligou imediatamente para o agente Williams enquanto eu me sentei, as mãos tremendo de adrenalina. Em menos de 1 hora, 2 agentes estavam em casa, rastreando a ligação, reforçando a segurança para o depoimento do dia seguinte. Isso é bom, na verdade, disse o agente Williams. Intimidação de testemunha vira crime federal. Eles estão ficando desesperados. Aquela noite quase não dormi.
Qualquer carro passando na rua me deixava tensa. Por volta das 3 da manhã, desisti de tentar dormir e desci, encontrando a tia Diane fazendo chá na cozinha. Também não consegue dormir? Ela perguntou. Fico pensando em amanhã. Ela me serviu uma xícara. Sabe o que é incrível? 6 meses atrás, você era uma garota assustada que quase foi traficada. Agora é você quem está protegendo os outros. Eu tive ajuda. Diana Morrison, você quer dizer. A tia Diane sorriu, triste. Estive pesquisando sobre ela. Sabia que ela tentou denunciar preocupações sobre 5 meninas diferentes antes de perder a licença? O conselho disse que ela era obsessiva e paranoica, mas ela estava certa. Todas as 5 depois confirmaram abuso nos programas. Mas aí, a Diana já tinha sido... Pensei na mulher parada sozinha nos pontos de ônibus, observando, sabendo que ninguém mais acreditava nela, mas incapaz de desistir. É por isso que ela me ajudou daquele jeito? Porque não podia mais fazer isso oficialmente? Provavelmente. Às vezes o sistema falha tanto que as pessoas precisam agir por fora. O dia seguinte chegou rápido demais. O Tribunal Federal parecia ainda mais imponente sob a luz da manhã. Vans de imprensa ocupavam a rua. Nossa história tinha ganhado repercussão nacional depois da operação no sítio. Lá dentro, fomos levados para uma sala de espera segura. Outras testemunhas já estavam lá, inclusive 3 meninas do sítio. Megan estava num canto, com a mãe ao lado. Ela olhou quando entramos, fez um aceno discreto. A promotora, uma mulher séria chamada Sra. Yoko, nos orientou pela última vez. Lembrem-se, apenas digam a verdade. Não inventem nada além do que sabem. Se não lembrarem de algo, digam. Jake foi o primeiro. Assisti pelo monitor enquanto ele apresentava as provas com calma. Fotos, gravações, documentos. Ele não se abalou nem diante das perguntas mais agressivas da defesa. Depois chegou minha vez. A sala do júri era menor do que eu imaginava. Mais íntima. 23 pessoas sentadas em fileiras elevadas, me observando enquanto eu me sentava na cadeira das testemunhas. A Sra. Yoko começou com perguntas fáceis. Meu nome, idade, como conheci o Dr. Reis. Depois passamos para aquela noite no posto de caminhoneiros. Pode descrever o que aconteceu? Contei tudo. Liam e boné de beisebol me cercando. O caminhão modificado com trancas por fora. A intervenção da Diana Morrison. Até o vômito de verdade no sapato do Liam. Como você soube que precisava correr? Ela apertou minha mão, deixou marcas roxas. Parecia que estava passando toda a urgência dela naquele aperto. Mostrei as fotos das marcas, tiradas pela tia Diane dias depois. 5 dedos perfeitos de puro desespero. As perguntas continuaram por 2 horas. Os e-mails que Jake e eu encontramos. O Dr. Reis insistindo no programa de isolamento. As táticas de recrutamento do Tyler. A ligação ameaçadora da noite anterior. Você foi orientada sobre o que dizer hoje? Um jurado perguntou. Só pra dizer a verdade. Algumas pessoas dizem que você faz parte de uma conspiração para destruir programas legítimos de terapia. Pensei na Megan, calada nos corredores. Nas 17 meninas encontradas no sítio. Na Diana Morrison, sempre observando. Faço parte de um grupo de pessoas que acredita nas crianças quando elas dizem que estão em perigo. Se isso é conspiração, então sou culpada. Quando acabou, me senti exausta, mas mais clara do que em meses. No corredor, Jake esperava com nossos pais. Como foi? Contei tudo. Voltamos para casa e esperamos. O júri poderia deliberar por dias, talvez semanas. Mas naquela tarde, algo inesperado aconteceu. Uma mulher apareceu na nossa porta. Uns 40 e poucos anos, roupa de trabalho, energia nervosa. Mamãe atendeu, desconfiada de estranhos agora. Meu nome é Rebecca Morrison, disse a mulher. Diana é minha irmã. Posso entrar? Nos reunimos na sala. Esse elo inesperado com o nosso anjo da guarda sentada à nossa frente. A Diana não sabe que estou aqui, Rebecca começou. Provavelmente ficaria brava, mas eu precisava agradecer vocês. Pelo quê? Perguntei. Por acreditarem nela, por validarem tudo que ela sacrificou. A voz de Rebecca falhou. Ela perdeu a carreira, a reputação, o relacionamento com a filha. Todo mundo chamou ela de louca, obsessiva, mas vocês provaram que ela estava certa. Onde ela está agora? Ainda observando. Uma cidade diferente a cada poucos meses. Ela não consegue parar. Rebecca tirou uma foto da bolsa. Essa era ela antes, quando ainda era a Dra. Morrison, defensora respeitada das crianças. A mulher da foto parecia mais jovem, feliz, leve. Difícil de associar a guardiã cansada que eu conheci. O que aconteceu com a filha dela? Jake perguntou gentil. Irmã do Tyler, minha sobrinha. O maxilar de Rebecca ficou tenso. Ela passou 8 meses num programa antes da Diana conseguir tirá-la de lá, por meios não oficiais. Agora está na faculdade, estudando serviço social. Quer ajudar jovens como ela. A Diana sabe? Elas não se falam. Muita dor dos dois lados. Rebecca se levantou para ir embora. Mas queria que vocês soubessem que o que estão fazendo faz diferença. Cada criança que vocês ajudam, cada pai que vocês orientam, é o trabalho que a Diana queria fazer oficialmente. Depois que ela saiu, ficamos em silêncio. O peso do sacrifício da Diana parecia ainda maior agora, sabendo o preço pessoal que ela pagou. 3 dias depois, as acusações foram formalizadas. A Dra. Reis foi indiciada por várias acusações de fraude e conspiração. Os donos da fazenda responderam por tráfico de pessoas. Tyler fez um acordo e aceitou acusações menores em troca do seu depoimento. Outras 17 pessoas enfrentaram diferentes acusações relacionadas à rede. A repercussão na mídia foi imediata. Nosso telefone não parava de tocar. Pedidos de entrevista, propostas de livros, produtores de documentários. Recusamos a maioria, preferindo focar nos processos legais e na nossa crescente rede de apoio a sobreviventes. Mas as ameaças também aumentaram. Rosas mortas deixadas na nossa varanda. Fotos minhas no centro de juventude empurradas por baixo da porta. Uma manhã, todos os carros da nossa rua estavam com os pneus cortados, menos o nosso. Um recado de que eles podiam alcançar qualquer um ao nosso redor. O agente Williams reforçou a segurança, mas todos sabíamos a verdade. A rede estava ferida, mas não destruída. Eles ainda tinham recursos, conexões, apoiadores que achavam que estávamos acabando com programas necessários. 2 semanas antes do julgamento, eu saía do centro de juventude quando vi uma figura conhecida do outro lado da rua. Diana Morrison, observando de um ponto de ônibus. Nossos olhares se cruzaram rapidamente, antes que ela se misturasse de novo à multidão do fim de tarde. Eu entendi. Ela estava cuidando de mim, certificando-se de que eu estava seguro, ainda vigiando, mesmo à distância. O julgamento durou 3 meses. Testemunhei durante 2 dias inteiros. Cada detalhe analisado e questionado. O advogado da Dra. Reis tentou me pintar como um adolescente problemático, em busca de atenção, confundindo preocupação com más intenções. Mas as provas eram contundentes. As fotos do Jake, as sessões gravadas, os registros financeiros do pendrive da Diana, mostrando pagamentos por indicações. O depoimento de 17 meninas sobre as condições na fazenda. O depoimento da Megan foi o ponto de virada. Ela falou por 4 horas sobre a realidade da terapia na natureza, o trabalho forçado, as punições para quem
existia, a manipulação psicológica feita para quebrar as meninas. Eles diziam que nossos pais sabiam, contou ela ao tribunal, que aprovavam tudo, que a gente merecia aquilo por ser difícil. O júri deliberou por um dia, culpados em todas as acusações. A doutora Reis pegou 15 anos, os donos da fazenda de 25 anos a prisão perpétua. Outros receberam penas variadas. A empresa-mãe pediu falência em uma semana, toda a rede desmoronou. Mas a vitória pareceu vazia. Na sentença, o advogado da doutora Reis anunciou que iria recorrer. A empresa-mãe se reorganizou com outro nome em poucos meses. Outros programas correram para se desvincular, mas mantiveram as mesmas práticas. Isso não acabou, avisou Danny na nossa reunião do grupo de apoio. Eles vão se adaptar, mudar de nome, encontrar novas formas de explorar famílias vulneráveis. Ela estava certa. Em 6 meses, identificamos 3 novos programas usando táticas parecidas, só que com outros nomes. Terapia de aventura, acampamentos de liderança, retiros de formação de caráter. Continuei como voluntário no centro de juventude, agora como conselheiro treinado. Os jovens me procuravam. De algum jeito sabiam que eu entenderia.